Meus amigos queridos, bem-vindo você ao Notícias do Momento, nesse dia 10 de novembro. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vem com a gente, aqui a gente tá com muita notícia maravilhosa, espetacular. Vamos lá, direto aqui as nossas notícias de hoje. Fica com a gente aqui, você vai ter o resumo. Não precisa procurar mais por aí, não precisa, que aqui a gente já tá com tudinho. Olha só o que tá acontecendo. Notícia, nossa edição internacional, agora também nacional, né? A minha transição planetária, que vai sair daqui a pouco, né, na terça-feira, e também os vídeos que a gente colocou sobre o Tornado Paraná, que foi muito forte o negócio lá, né? E também as detenções em massa já começaram, evento iniciado, né? Um vídeo que está viralizando, está com milhares de visualizações esse vídeo, está muito bom, né? Então siga os nossos canais aqui do YouTube e também o nosso Telegram oficial. Luciano César tem 41 mil pessoas. Também nossas redes sociais. O Disperso da Jaguara, hoje nós temos a live às 20 horas, tá? Vale a pena você assistir. E o workshop Rumo ao Novo Ser, 29 e 30 de novembro, né? Que tá em inscrições abertas aí, além de Campinas, 22 de novembro, né? Vamos lá, internacional, atenção, povo amado, onde estamos chegando? Vamos ver, Estados Unidos, IVZ, chegada do porta-aviões Gerald Ford ao Caribe, e o seu grupo de ataque representa o maior destacamento naval dos Estados Unidos desde o conflito do Golfo. Então o MAD está na mira, como está sendo o cerco dos Estados Unidos contra a AVZ. A ameaça deles tem aumentado gradativamente, né? E essa operação militar que se chama Operação Contra o Narcopó, no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, né? Veja só que é a maneira deles trazerem as embarcações mais modernas do mundo ali para aquela região. Que fotos de dois F-35, que são caças muito capazes, né, americanos, do Corpo de Fuzileiros Navais, realizando operações de voo rotineiras no Caribe, né? Uma demonstração de força, 2 bombardeiros B-52 voaram ao longo da costa da AVZ e sobre o mar do Caribe adjacente à AVZ, de acordo com os dados do site de rastreamento Flight Radar. Então voa esse B-52, que é um avião de grande porte, né? Tem 8 motores. Aqui aviões F-16 da AVZ realizam manobras sobre Maracaibo. Então 4 aviões da Força Aérea da AVZ realizaram manobras ali. 4 aviões da Força Aérea da AVZ realizaram sobre a cidade de Maracaibo. F-16 dele. Aqui Loirão também acabou, disse que hoje impediram que um submarino cheio de fentanyl chegasse aos Estados Unidos. Olha, o submarino veio ali e foi abatido. Mais um submarino abatido ali, não tem jeito mesmo. Ó. Então vemos aqui, ó, o hidroavião do Cartel do Sol conversa com o controle aéreo de Curaçao pedindo retorno após se deparar com 2 bombardeiros e 5 caças F-35 muito perto da AVZ. O passageiro tem uma emergência. Aí esse hidroavião do Narcopó acabou sendo, bateu em retirada e retornou, né? Então não tem como, parece que o passageiro está em emergência. O passageiro, né, será que ele estava usando fralda aí? Porque deve ter tido algum problema intestinal, porque imagina o medão te encontrar com 2 caças F-35 que estão norteando eles ali, né? Minha nossa, volta correndo para casa porque não deu certo, né? Loirão imprime sinais contraditórios ao GOERRA de nervos contra o MAD. Loirão imprime sinais contraditórios, ou seja, ele também está intimidando muito para que esse conflito acabe não acontecendo na sua totalidade como a gente imagina, né? Loirão inclui Zapatero entre os 5 pilares do regime da AVZ e está considerando declarar suas atividades como interferência hostil. Zapatero é outro também que está apoiando o regime da AVZ, né? Então, ou seja, eles estão conseguindo, esses apoios externos estão agora caindo, não tem apoio externo. E o MAD diz assim, né, que eles fiquem com seu império em descendência. Eles acham que a vida é um filme ruim de Hollywood. Então, ele ainda está debochando um pouco, dizendo que, né, então eles falam que é um filme, que os Estados Unidos, né, é o imperialista, como ele chama, né, mas
Não adianta, esse discurso não cola, mas todo o discurso da oposição não cola mais, não, ninguém acredita nisso. Bom, aqui na quinta-feira o Senado americano rejeitou uma solução para impedir Loirão de autorizar ações militares na VZ sem aprovação do Congresso. Então a votação continua e manteve a liberdade presidencial para essas operações, apesar das preocupações com a legalidade dos ataques contra o narcopó do Caribe. Em meio a isso, a rua ofereceu apoio militar a Caracas, né? Então a proposta de impedir Loirão de atacar é recusada pelo Senado. Nicolas Maddi diz que os imperialistas tentam reduzir tudo a um único homem. Eles me atacam porque representam algo maior. Sou apenas um garoto de Caracas, criado a meio de trabalhadores no metrô. Então ele está tentando chorar as pitangas, mas não adianta, né? A China inaugura navio porta-aviões com tecnologia de catapulta superior ao sistema anterior, né? Tem aviões que conseguem manobrar nesse porta-aviões aí de maneira muito fácil, né? Com catapulta hidráulica. Então, ele também é uma afronta aos Estados Unidos, porque é um navio de fato muito potente e muito capaz, ele de fato funcionar dessa maneira, né? Aqui diz do Storm Rider. Diz assim que os chapéus brancos estão realizando o caminho para a libertação da humanidade, né? Então, os satélites de Starlink e as forças espaciais americanas estão se comunicando com os astros, com o Sol. Então, esses próprios satélites da Starlink têm também uma atitude diferenciada. Eles não fazem só a comunicação, eles se comunicam, eles têm tecnologias mais avançadas que nós nem conseguimos entender, né? Bom, continuando aqui, como a Caroline Leavitt, secretária americana, disse que é preciso eliminar as leis filibuster, são leis que impedem, né, que avance as pautas americanas. Então, a Casa Branca convida os republicanos a usar a opção nuclear, enquanto a paralisação do governo atinge a duração recorde. Eles estão há muito tempo já parados no governo, estão causando grande dano, né? E o Partido dos Democratas não quer reabrir o governo, e então tem muitas ações aí por trás para tentar convencer os republicanos a abrirem mão disso. E a maioria dos democratas já estão lutando contra esse fechamento do governo americano. Mas ainda ele está ativo por alguns dias, né? Diz os democratas estão desmoronando como cães com a paralisação, porque têm medo que esteja fazendo que os republicanos para terminar o filibusterismo, né? Os republicanos devem explodir isso e aprovar centenas de conquistas políticas, ou seja, são tratativas americanas, eles querem, um puxa para lá, outro puxa para cá, né? Mas a vitória sempre é do Trump, não adianta nem tentar que não vão conseguir outras, porque já está definido que a nação americana vai ser libertada e não tem nossas notícias de hoje. Continuando, a gente tem muita coisa para mostrar para vocês e vamos ficar acompanhando de pertinho, né? Que esse cenário ali da VZ está de fato muito intenso, muito sério mesmo. As coisas estão acontecendo de maneira muito séria. Aqui diz assim que a administração Loirão tem uma política de tolerância zero para o narcopó, pois trazem coisas ruins para o nosso país. Graças a isso, os Estados Unidos está ficando seguro para manter os americanos livres dessas coisas aí do pó, né? United cresce para 1.500 o número de voos cancelados em shutdown dos Estados Unidos. Então, o Departamento americano reduziu o tráfego aéreo em 40 aeroportos com mais de 1.200 voos cancelados, né? Então veja só, por que esses voos cancelados? Por que nós temos isso, né? É porque não há dinheiro para pagar os controladores que são pagos pelo governo. Então eles acabam cancelando os voos e deixando a população toda ela desorientada. Mas isso, de certa maneira, enfraquece os próprios republicanos, porque veja que eles estão trabalhando contra o governo americano, né? Então, aqui diz assim, Suprema Corte decide a favor do Loirão de não ser obrigado a gastar dinheiro que o governo não tem para o swap durante a paralisação por enquanto, né? Então, eles falam que o secretário de Guerra, Pete Hegseth, alerta que a América enfrenta um momento como o de 1939, pedindo um aumento militar em grande escala à medida que as ameaças globais crescem. Então eles estão se preparando aí, que sabe que vai ter um conflito em alguma hora com alguém, né?
O Senado está programado para se reunir hoje às 13 horas para votar sobre a reabertura do governo. E os democratas devem fazer a coisa certa e abrir o governo, pagar os primeiros respondentes federais. Ou seja, eles querem e vão pagar todos que estão devendo, né? Então, diz o Loirão, menos delitos e mais Trump, né? Menos delitos e mais Loirão. Nos moldes do Bolsa Família, Loirão lança um programa de até $2.000 para pessoas de baixa renda nos Estados Unidos. Loirão dará auxílio de $2.000 aos pobres com lucro do tarifaço. Ó, deu certo, né? Eles falam que isso seria as próprias leis de abundância que estariam chegando na Terra, né? Já sendo implementadas, né? Então, $2.000 para pessoas de baixa renda, $2.000, 2,5 são em torno de R$10.000, é um bom dinheiro, né? Então, Loirão dará auxílio de $2.000 aos pobres com o lucro do tarifaço. Vocês veem que isso é uma notícia espetacular, né? Então a gente pode ver que já está acontecendo essas notícias aí, está acontecendo já conforme a gente pediu, né? E previu há tempo atrás que já estamos no momento das bênçãos humanitárias. Esses $2.000 já faz parte da repatriação de dinheiro que será sendo distribuída para a humanidade, começando nos Estados Unidos e depois em seguida em demais países, inclusive o Brasil, né? Cada um com uma cota diferente, evidente. Então ele afirma que pagará $2.000 americanos por conta do tarifaço, ou seja, esse dinheiro está entrando nos Estados Unidos e o tarifaço vai trazê-lo de volta, né? E Loirão transforma tarifas em política social e anuncia repasses aos americanos, aqueles mais pobres, diz o vídeo, né? Olha que beleza. Beleza, isso acontecendo conforme nós falamos. Então, as pessoas que são contra as tarifas são tolos, diz ele. Agora somos o país mais rico e respeitado do mundo, com quase nenhuma inflação e preço recorde no mercado de ações. Tá? A enorme dívida de 37 trilhões está sendo paga. Investimento com fábricas, usinas sendo construídas por todo o país. Um dividendo de pelo menos $2.000 por pessoa, né? Será pago a todos, tá? Todos que têm baixa renda. Então eles que um cheque de estímulo de $2.000 será pago a todos, exceto pessoas ricas. Então tá aí a grande justiça social que ele já está fazendo, dando esse cheque de $2.000, né, para as pessoas que são mais carentes e pobres. Olha, R$10.000 não é pouco não, né? E aqui diz assim, não mais dinheiro, centenas de bilhões de dólares para as companhias de seguros apoiadas pelos democratas, pelo Obamacare. O dinheiro deve ir diretamente para o povo. Agora o povo vai estar mais bem servido com as coisas boas que virão e economizar uma fortuna absoluta, né? Então todas as melhoras estão sendo reais, palpáveis nos Estados Unidos. Pânico generalizado se espalha pelos circos do DS, Estado Profundo, após a CNN divulgar notícias devastadoras. Dezenas de intimações estão sendo enviadas a pessoas do mundo da inteligência datadas de 2017. Todas essas intimações vêm de investigadores da Flórida. Então estão investigando as principais empresas de processamento de carne e manipulação de preços. E Loirão está reforçando o populismo econômico doméstico, sinalizando que está se preparando para 2026 e respondendo diretamente às preocupações econômicas dos americanos, né? Aqui um imigrante ilegal tenta escapar da custódia do Departamento de Imigração depois já estar sendo algemado. O imigrante tentou fugir ali, mas não conseguiu. Então, todos os imigrantes que são ilegais vão ser retirados do país. Não adianta, que é isso aí, tá? Aqui tem mais coisas sobre Russian Gate, que né, parece que está tudo aparecendo, isso eles falam, né? Mais pipoca. Gente que trabalhava para o mal estão sendo demonstrados aqui, mostrado claramente, né? Um alto executivo de uma empresa farmacêutica desmaiou ao receber um raio sônico enquanto estava na Casa Branca. Então, está sendo investigado o executivo farmacêutico Gordon, que desabou após ser atingido por uma arma acústica direcionada de feixe estreito no escritório oval, causando seu colapso. Eles têm uns artefatos que são acústicos, né? É um artefato que deixa a pessoa imobilizada, ela fica tonta, não consegue sobre aquilo, acaba desmaiando, então depois eles são levados a julgamento, né? Então veja que eles estão fazendo até isso dentro da Casa Branca, né? Vê se pode. Pequim cede diante de Loirão e abre acesso a minerais estratégicos.
Então, a China suspende as restrições às exportações, né, de terras raras por um ano, atendendo a exigência de Trump no início comercial. O fluxo de materiais essenciais para baterias de alta tecnologia é retomado. Aqui diz assim, né? O presidente Loirão reiterou o desejo de se reunir com o presidente russo Putin na Hungria e afirmou que isso seria muito positivo, né? E após o encontro entre Loirão e Xi Jinping, a China anunciou suspensão por um ano de tarifas de produtos agrícolas dos Estados Unidos, né? Então está avançando bastante. Estados Unidos aumentam a operação militar com envio de aeronaves para El Salvador. O El Salvador aí está fazendo muito bem a situação, né? Está muito bem mesmo, tá? El Salvador está fazendo a limpeza que não foi feita antes. Mas essa também, grandes presidentes americanos, presidente Roosevelt, presidente Trump, grandes presidentes americanos. Aqui diz também sobre o Japão, né, que afirma que um ataque chinês a Taiwan poderia ser motivo para a mobilização das forças de autodefesa do Japão, que está envolvido também com a parte de Taiwan, que é muito perto, né? Aqui também, além de patrocinar, aqui diz assim, governo de Israel patrocinou youtubers para pagar publicidade no YouTube para contratarem bots para influenciar as inteligências artificiais e votar para partidos da canhota mundial. Então está descobrindo que o governo de Israel foi por trás de todos os pagamentos para o YouTube para só promover vídeos que eram favoráveis à esquerda mundial e não à direita, e inclusive censurar vídeos que são de direita. Por isso que a gente tenta crescer aqui e leva paulada muitas vezes da plataforma, né? Por causa disso, né? Então agora está já aparecendo ali por que foi feito isso, tudo pago com dinheiro israelense. O ditado Gustavo Petro ameaçou Trump e o secretário Marco Rubio usando uma palavra baseada em uma lenda americana, quando a águia real ataca o condor, né? Eles não despertarão uma onça pintada que está adormecida. Ou seja, está acusando e ameaçando os Estados Unidos de agirem contra a Colômbia, mas vão agir também, né? E o colombiano Gustavo Petro afirma que a América do Sul virá em auxílio do México caso as Forças Armadas dos Estados Unidos ataquem território americano. Mas território mexicano, desculpa, né? Mas assim, não é que eles estão atacando o mexicano, estão atacando as gangues mexicanas, é diferente, né? Então diz assim que os exércitos de Bolívar com lanças derrotaram as forças espanholas e francesas, né? Aqui mais uma bem-sucedida operação de afundamento de um barco que transportava 700 quilos de pó e detenção de 3 indivíduos, né? Aconteceu isso ali próximo da Colômbia. Uma successful operação que acabou com esse barco e deteu todo mundo, ó, no Golfo de Urabá, na Colômbia, né? Então tá sério. Bom, chuva na Times Square, milhares ouvem o evangelho e declaram New York pertence a Jesus, né? Olha aí que bonito, né? Chuva na Times Square, o pessoal ali com chuva e tudo, dizendo, né, declara New York pertence a Jesus. E aqui, ó, corre o boato que Loirão está organizando um churrasco de porco na Casa Branca para os políticos recém-eleitos do estado de Nova York. É só uma ideia. Aqui também, o povo de Uruapã, México, saiu às ruas para protestar contra o narco-estado que se desenvolveu ao longo de anos, né, reunindo mais de 80 mil manifestantes. Cenas da cidade de Gaza, norte da faixa de Gaza, mostrando a destruição causada pelos ataques israelenses, né? Olha só, né? Muito triste isso aí, destruindo tudo ali, os ataques israelenses, não sobra quase nada. Um novo estudo revela que 86% dos testes PCR positivos para a COVID, na verdade, foram falsos. Então, os testes não eram confiáveis. Por que fomos obrigados a fazê-los para viajar, trabalhar e viver, né? Agora descobrindo aí. Então, uma calibração que foi feita, 86% dos casos de COVID positivos não eram reais. Veja só, né? Não eram reais. Então, agora que está aparecendo tudo,
está se tornando um grande escândalo mundial também. Vamos fazer na edição nacional, vamos falar sobre a JBS, que ele já sabe tudo sobre a maracutaia das escolhas presidenciais de lá e do Brasil, né? Isso aí é um assunto muito importante que ele está fazendo, né, para desmascarar tudo que está acontecendo. Então acho que chegou o momento de tudo aparecer na cara, assim. Então, minhas queridas, eu vou desejando meu abração carinhoso, né, meu super abraço carinhoso para vocês ficarem com a gente aí. Vai deixando seu like, seu joinha, é muito importante a sua participação. Assista Notícias Nacional que vem daqui a pouquinho. Um grande abraço, a luz venceu, vamos lá então para vocês aqui no